Oi, pessoal! Voltando agora para um oráculo. Então, vamos a um jogo de cartas que para adiantar, eu já deixei embaralhada e já montei aqui no tabuleiro para que nós pudéssemos ser mais rápidas aqui no vídeo. Então, vamos ao nosso jogo de hoje. Nós temos aqui 3 cartas que são as cartas da nossa síntese, do tema síntese que nós vamos trabalhar, tá? Então, nós tiramos do tarô do Osho a carta celebração. Das cartas ciganas, do baralho cigano, o navio. E das cartas do agora, hoje estou bem, a minha família está em segurança, o que me enche de gratidão. Essa foi a mensagem do poder do agora. Estou bem, a minha família está em segurança, o que me enche de gratidão. E o tema é uma viagem. Uma viagem e a celebração ou não dessa viagem, tá? O tema do baralho cigano é uma viagem, ou algo que nos chega de longe, ou uma viagem que nos levará para longe, em até mais ou menos 3 meses, e esta é uma leitura intuitiva atemporal, para quem entrar e se der com as cartas. Então, quem está entrando agora, até daqui a mais ou menos 3 meses. E se nós vamos poder celebrar ou não com as notícias que virão desta viagem. Portanto, este é o tema. É viagem, é celebração ou não. O que nós temos como o nosso presente? O que nos aparece? Nos aparece esse urso. O urso, ele é um animal de domínio. Ele é um animal forte. Ele é um animal poderoso. Portanto, quando aparece o urso, ele pode simbolizar uma pessoa que é fortemente ciumenta. Alguém que convive conosco e que é fortemente ciumento. Existe esta coisa de ciúme nessa pessoa. Porque alguém que deseja nos proteger é alguém que deseja a nossa atenção, mas é uma pessoa ciumenta. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Tá? E qual é o maior desafio que nós encontramos para manter esta relação fluindo, esta relação legal? Qual é o maior desafio encontrado? O maior desafio encontrado é manter a harmonia. É manter a harmonia. Porque muitas vezes esta viagem aqui pode ser um distanciamento, gente. Pode ser um distanciamento provocado por algum tipo de ciúme. Porque o ciúme, quando ele é exagerado, quando ele tende a ser expressado de uma forma um pouco mais rude, mais taxativa, ele encontra o desafio natural da harmonia e do equilíbrio da relação. E é isso que vem nos dizer aqui, a paz fica um pouco prejudicada com esse ciúme.
essa pessoa, ela é de um tempo para cá, do nosso passado para cá, ela é uma pessoa amiga. Ela é uma pessoa amiga. Ela é uma pessoa confiável. Ela é uma pessoa sincera. Então, todo o histórico passado dessa pessoa ciumenta, dessa pessoa com a qual às vezes é difícil viver em paz em função do ciúme, do controle, é um passado que diz que ali nós temos um amigo ou uma amiga, alguém que nos é fiel. Mas o nosso sentimento em relação a tudo isso é que às vezes, em função do ciúme e de tudo de bom que a gente já viveu, e apesar dessa pessoa ter sido muito fiel, e ainda é, e da família estar segura, muitas vezes o nosso sentimento hoje, em função desse desafio de manter a paz, é de que é difícil, é às vezes um sacrifício conviver com uma pessoa controladora e ciumenta. Esse é o sentimento dessa dificuldade de manter essa paz, de manter esse equilíbrio, essa harmonia nessa relação. E o nosso pensamento é que às vezes seria bom recomeçar em outras bases. Recomeçar não necessariamente com outra pessoa, ou até com outra pessoa, mas não necessariamente. Mas recomeçar de uma maneira diferente, como foi no passado. Mas sem esse ciúme e esse controle dos dias presentes. O que faz com que a gente viva, às vezes, distanciados um do outro. E a nossa alegria seja menor. Então, nós temos um pensamento de que muitas vezes o ideal seria um recomeço em outras bases. Ou um recomeço, talvez, de uma forma totalmente diferente com outra pessoa. Mas aqui tudo leva a crer que é com a mesma pessoa. Porque todo o tema síntese e as cartas que nos vêm não são cartas que quebram isso. Porém, a permanecer esse ciúme e esse controle que muitas vezes tiram a alegria dessa relação, pode haver uma perda. Pode haver uma perda. Então agora nós vamos falar de algumas possibilidades que aparecem aqui nesta jogada. Nós estamos falando de um tema que pode ser uma viagem para longe ou alguém que chega de viagem e que nós iremos celebrar, que nós iremos ficar felizes com essa viagem, ou que nós iremos ficar felizes com essa chegada dessa pessoa que foi um grande amigo no passado. E como essa pessoa é alguém antigo, nós já conhecemos, porque o passado diz que foi um grande amigo ou uma grande amiga, nós sabemos que essa pessoa
é muito controlador. Esta pessoa é territorial. Esta pessoa é dominadora. Esta pessoa é ciumenta. E o nosso sentimento é que, se isso permanecer, pode haver uma ruptura. Ou talvez nós tenhamos medo de perder esta pessoa, se esta pessoa for de viagem ou em viagem para outro lugar. Talvez nós tenhamos receio de perder essa pessoa. Então, são as possibilidades que vão se abrindo conforme nós vamos conversando. E vocês é que vão sentindo. Será que alguém está indo de viagem para algum lugar? E essa pessoa que vai de viagem para algum lugar faz com que vocês tenham um pensamento de que talvez essa pessoa possa recomeçar distantes de vocês e que isso possa representar uma perda? Ou talvez vocês acham que, pelo fato dessa pessoa ser tão ciumenta, a perda se torna eminente. Mas tudo tem a ver com uma viagem ou um distanciamento que poderá nos deixar mais ou menos alegres, ou nem tão alegres assim. Este é o tema fundamental e cada uma vai ter que analisar sob a sua ótica e a sua situação, a situação que está vivendo agora. E quais são as preocupações que nós temos com esta pessoa que ou vai ou chega, ou com essa situação criada na nossa vida em que, em função dos ciúmes, né? Da dominação da pessoa territorial, controladora, quais são as preocupações que nos vêm? São os humores da relação que vão sofrendo. Dias de maiores alegrias, dias de nostalgia, dias de talvez um pouco de tristeza, com saudades dos dias que já foram, do distanciamento. Então, há aqui uma memória nessa relação. Mas pode haver humores na relação que oscilam, ora para mais, ora para menos. E aquilo não se estabiliza, uma relação instável, como o próprio balançar de um navio. E como é que está hoje o ambiente como um todo? Será que o ambiente que vocês estão vivendo é um ambiente que a gente pode chamar de próspero em todos os sentidos? Será que externamente vocês anseiam pelo retorno e pelo recomeçar com esta pessoa nos moldes antigos em que vocês eram grandes amigos e ainda existia paz? Será que existe essa prosperidade de sentimentos, de pensamentos, de emoções positivas, de abundância como um todo? Ou será que essa perda, será que essa situação aqui difícil que vocês estão passando agora com esta pessoa, ou com a demora desta pessoa em chegar, está rompendo com essa prosperidade? Temos que pensar nisso. Até onde vai a nossa prosperidade? Até onde é aceitável o ciúme? Até onde é aceitável a dominação e o controle? E quais são as esperanças que nós temos? A nossa esperança é que o nosso lar, a nossa casa, volte a ser uma casa de paz, uma casa de alegria, uma casa de prosperidade.
E do que nós estamos falando? Qual é o resumo de tudo isso? Nós estamos falando da pessoa mais importante de sua vida. Nós estamos falando de você. Então, que você pense a respeito das suas relações. Porque aqui nós temos a árvore. E a árvore, ela é estrutura. Ela nos estrutura a nossa vida. Porque a árvore tem a raiz, que ela firma no solo. E ela cresce em direção ao céu e ela dá frutos. Então a árvore nos serve como estrutura. Mas você é que tem que analisar até que ponto uma relação que vem de longe, ou alguém que vai para longe, ou alguém que se distancia de você, lhe traz felicidade ou não. Será que tudo que você tem passado em relação a essa pessoa forte, dominadora na sua vida, que parece gostar de você, mas com a qual é muito difícil manter a paz, e com a qual o seu sentimento é de grande esforço para manter essa paz? Apesar de você saber o grande amigo que você, ou a grande amiga que você já teve no passado, na figura desta pessoa. Você sabe. Você sabe disso. E isso conta, porque o passado ainda vive aqui. Olha a lua falando das memórias. O passado ainda vive. E você até gostaria de recomeçar essa relação. Você gostaria muito. Mas o futuro lhe diz que você deve recomeçar sabendo realmente o que você quer. Sabendo o que você quer. Porque senão, tudo vai por água abaixo. Não fica. Não fica. Porque não é com ciúme, com controle, com desconfianças, com dominação, que a gente cria um relacionamento feliz. Então, você, que é a pessoa mais importante nesse jogo, não importa se é homem ou se é mulher, você, que é a pessoa mais importante nesse jogo, pense bem. Pense bem no que você está criando. Qual é a estrutura que você quer para a sua vida? Porque esta relação, ela não é uma má relação, mas ela pode se transformar numa relação não muito boa. Se você não colocar aqui também a sua vontade. Então, gente, foi muito bom estar com vocês. Pensem, analisem como autoconhecimento que é essa leitura intuitiva e atemporal número 3, que traz um autoconhecimento para cada um de nós, para que a gente possa fazer reflexões a respeito das nossas vidas e que vocês consigam fazê-las e criar a melhor relação que vocês puderem para as suas vidas. Um abraço, um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Até lá. Beijinho. Tchau, tchau.